Alguém que tivesse disposto a dizer, eu não aceito isso. Alguém que tivesse dor pelaquilo que estava muitas pessoas normalizando. No coração de Moisés estava ali o propósito dele. A dor dele era ver aquele egípcio maltratando aquele hebreu. Deus já tinha chamado ele para ser libertador. Só que isso ainda não tinha sido claro para ele. Então, poxa, ele fez um bom trabalho, vamos honrá-lo. Vamos colocar lá na Europa. Só que a honra dele não era estar na Europa. Era estar desbravando na África. A identidade dele aliada ao propósito. Então assim... A maioria das pessoas que vivem o propósito, elas têm sonho, claro. Sim. Mas a maioria delas não vive os sonhos. Outras pessoas que virão depois delas viverão. Por exemplo, Exato. o camarada que arquitetou todo o parque da Walt Disney. Sim. No dia da inauguração ele não estava lá. Mas ele viu antes de acontecer, o propósito dele era construir aquele parque. E quando pegaram o microfone para dizer que pena, ele não está aqui. A esposa dele rebateu dizendo assim, ele viu tudo isso aqui antes de nós. Então assim, isso é visão. Visão, vista é o que você vê agora. Visão é o que você vê no futuro, é o que você vê no amanhã. Então assim, o seu propósito ele tem que estar à frente do tempo. Então o que nós temos que incentivar a cada ser humano hoje, para ser feliz, não é através de um antidepressivo. Não estou aqui dizendo para você que você não pode, né? Se for necessário, sim. Mas quando você descobre o seu propósito, isso vai te ajudar a levantar da cama e dizer assim, nada vai me parar. As pessoas que não me acreditam em mim não vão me parar, as pessoas que me criticam não vão me parar, porque você descobriu o seu propósito. Então você não vive para as pessoas, você vive para o propósito. Isso é muito profundo. Eu acho que tudo aquilo que te revolta é aquilo que você nasceu para fazer. Uhum. Você vê que Gideão, Deus quebrou tabu e protocolos para levantar Gideão. Uhum. Porque ele mesmo se assustou e não acreditou. Quando o anjo chegou para ele e falou, vai ser você. Ele falou, não pode. Porque eu sou o menor da minha casa e minha família é a menor. É o menor dos menores. Mas por que Deus está me escolhendo? Porque Deus viu a revolta dele, a dor dele. O povo de Israel se acostumou em ver eles plantar e na hora da colheita os medianitas vinham e tomavam a plantação deles e para eles tudo bem. Gideão foi o único que falou bem assim, não, na minha colheita medianita não mete a mão. Eu vou pro lagar. Sim. Mas na minha colheita ele não mete a mão. Eu vou proteger o que é meu. Deus só queria isso. Alguém que tivesse disposto a dizer, eu não aceito isso. Alguém que tivesse dor pelaquilo que estava muitas pessoas normalizando. E o que tem de pessoas normalizando aquilo que não é normal, porque não entendeu ainda que o seu propósito muitas vezes é se revoltar contra isso. Então por que Deus chamou Gideão? Porque a dor dele era ver na hora da colheita, porque você trabalha 30 dias para quê? Final do mês receber salário. Chega no final do mês você não recebe, porque tem um medianita tomando o que é seu. Moisés, ele foi um libertador. E olha o que acontece com a pessoa que tem um propósito, Yang. E essa pessoa precisa ficar muito ligada no que eu vou falar aqui agora. Moisés foi um libertador, mas ele não nasceu sabendo que seria um libertador. Ele não sabia que o propósito dele era libertar. Para libertar. Ninguém chegou para ele para dizer, ó, Deus te escolheu para libertar. Isso foi revelado para ele, mas os sinais que ele era um libertador estava em volta da vida dele todo o tempo. Hoje, olhando de fora, com a Bíblia, você percebe que quando ele vê um egípcio maltratando de um hebreu, o que é que ele faz? Ele mata o egípcio para defender o hebreu. Na vida de Moisés, no coração de Moisés, estava ali o propósito dele. A dor dele era ver aquele egípcio maltratando aquele hebreu. Deus já tinha chamado ele para ser libertador, só que isso ainda não tinha sido claro para ele. Então tem pessoas que o seu propósito já existe, só que você ainda não soube identificar. Então tu tem que parar. Às vezes Deus te leva para o deserto como ele levou Moisés. Precisa de um tempo distante para você começar a se conectar com aquilo que Deus tem para sua vida. Por exemplo, eu fui de um ministério muito grande no Brasil e no mundo também. E eu conheci pastor, olha a identidade, como é que é uma coisa interessante. Que a identidade dele era um desbravador. Ele era aquele pastor que você poderia botar ele para começar a igreja do zero. Uhum. Ele tinha paixão por isso, de fazer a igreja crescer. E às vezes a igreja mandava ele lá para a África. A África, nós sabemos que é um país de terceiro mundo. Sim. Tirava ele da África porque ele fez um bom trabalho na África e levava ele para a Europa. A maioria dos pastores queria ir para a Europa, só que na Europa ele dava errado. Dava errado porque a identidade dele, alinhado junto com o propósito, era de um desbravador. Então não dá para você pegar um atacante e colocar ele na zaga. Ele não vai funcionar. Então pegava ele, tirava ele da África, botava na Europa, até para beneficiar, para ajudar. Poxa, ele fez um bom trabalho, vamos honrá-lo. Vamos colocar lá na Europa. Só que a honra dele não era estar na Europa.
era estar desbravando na África a identidade dele aliada ao propósito. Então assim, honra nem sempre é a facilidade. É eu estar no lugar aonde realmente eu me sinto exercendo aquilo que Deus me chamou. A pessoa pode olhar e invejar ou desejar o meu crescimento ou o lugar onde eu estou. Mas nem todo mundo vai suportar o que eu suporto para manter aonde Deus me colocou. Às vezes as pessoas querem crescer. O desejo vem no coração para crescer, mas ela não tem estrutura para crescer. Ela não tem estrutura, porque tem que ter estrutura. Um exemplo na Bíblia é clássico. Você pega lá Raquel, a mulher de Jacó. Chega um momento que ela entra em surto psicótico. Ela pega nas vestes de Jacó e fala, me dá filho, senão eu morro. Ele pergunta para ela, por acaso eu sou Deus para poder te dar filho? Se tu tem que questionar e brigar, questiona com Deus. Aí a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel e dá para ela um filho. Deu para ela um filho e ela colocou o nome desse filho de José. José quer dizer, eu quero mais, me dá mais. Só que Raquel, ela não tinha estrutura para ter mais. Mas de tanto ela pedir, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, foi-lhe dado o segundo filho por nome de Benjamim. Na hora do parto, ela morre. Porque ela queria algo que não estava pronta, não estava preparada para ter. Então o sucesso, ou chegar aonde muitas pessoas às vezes observam alguém e admira, não é para todo mundo. Não é para todos chegarem. Cara, nós vamos desejar, mas não é para todos. Tem pessoas que você simplesmente, o seu perfil, a sua estrutura emocional, principalmente emocional, porque quanto mais você cresce, mais inimigos você atrai. O crescimento é igual a luz, atrai mosquitos. Você vai crescendo e as pessoas vão querendo, de alguma forma, te destruir, te paralisar. Sim. E se você levar isso pro pessoal e não entender que isso faz parte de um processo do que você está crescendo, você termina trazendo problemas para a sua vida também, porque eu vejo pessoas que hoje, depois que cresceram, se tornaram pessoas depressivas, se tornaram pessoas, assim, isoladas. Você vê pessoas, por exemplo, foi lá no Big Brother, ganhou 1 milhão, 2 milhões de reais. E depois, assim, a minha vida se tornou um inferno depois disso aqui. Porque não estava pronta para receber aquele peso daquela responsabilidade. O filho pródigo foi um. Sim. A herança era dele. Mas ele não estava no tempo de receber aquilo que lhe pertencia. Então, assim, eu acredito que todo ser humano, para Deus, ele tem um valor e o Senhor tem um posicionamento para todos nós. E que não é igual para todos. Por exemplo, eu sempre digo que Deus só prova quem ele confia. Se Deus desconfiar de você, ele não vai te provar. Repito, Deus só prova quem ele confia. O diabo chegou para Deus e falou bem assim, Deus, deixa eu tocar em Jó. Sim. Deus falou, vai, Jó aguenta. E o diabo saiu fazendo uma destruição. Mas lá na frente o diabo pediu para tocar em Pedro, deixa eu cirandar em Pedro. Jesus não deixou. Porque Pedro não tinha estrutura para suportar o que Jó suportou. Então, assim, se Deus não confiar em você ou na sua estrutura, ele não vai te provar. Então, crescimento não é para todos. Exposição do crescimento não é para todos. Nem todo mundo vai ter a força, o fim de suportar a pessoa. E eu vou repetir aqui uma fala, que ela é muito importante. Você quer saber se uma pessoa está crescendo? É a quantidade de pessoas que vão falando mal dela. Quanto mais você cresce, mais inimigo, mais pessoas vão falar mal de você. Isso é um sinal de crescimento. Porque você está crescendo, você está ocupando ambientes onde era só sonhos, onde era só projetos, mas agora está sendo ocupado território que você está avançando. Então pessoas é normal se sentirem incomodadas. Então enquanto você apenas é uma pessoa normal, Zaqueu é um exemplo disso. Sim. Enquanto ele estava lá roubando o imposto, cobrando além do devido, ninguém o crucificou. Mas quando Jesus falou assim, hoje me convém pousar na tua casa, ele mudou de nível. E eu digo uma coisa para ti, toda mudança de nível, ela vai fazer nós fazer uma coisa aqui, ó. Você está nesse nível, esse é seu nível. Tudo que você aprendeu nesse nível não vai servir para o outro. O outro nível que Deus vai te levar, o outro nível que você tem que aprender a zerar, porque senão você vai levar vícios, coisas que não servem para aquele próximo nível, que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.